Olá, tudo bem? Como você está? Hoje vamos falar sobre um tema muito especial: Jesus e os 10 Mandamentos. Você sabia que durante o seu ministério na Terra, Jesus fez referência a praticamente todos os mandamentos dados por Deus a Moisés no Monte Sinai? Isso mostra como a palavra de Deus é uma só, como o Antigo e o Novo Testamento se completam e como a mensagem de Cristo dá vida e sentido à lei. Na época de Jesus, a maioria das pessoas enxergava a lei de forma equivocada. Muitos pensavam que obedecê-la era uma forma de garantir prosperidade, sucesso e até proteção contra inimigos. Guardar os mandamentos tinha se tornado um fim em si mesmo, um ritual vazio, e não um meio de expressar amor e fidelidade a Deus. Por isso, Jesus não apenas repetiu a lei, mas a aprofundou. Ele revelou que por trás de cada mandamento existe algo maior: o amor. É por isso que quando perguntaram a Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ele respondeu: Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, toda a lei, todos os mandamentos encontram o seu centro no amor. Mas vamos olhar um por um e perceber como Jesus deu sentido eterno a cada mandamento. 1. Não terás outros deuses diante de mim. Jesus disse em Mateus capítulo 4, versículo 10 o seguinte: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aqui vemos que Cristo reforça a exclusividade de Deus em nossa adoração. Não há espaço para ídolos, para a idolatria do dinheiro ou até de pessoas. O trono do nosso coração deve ser do Senhor. 2. Não farás para ti imagens de escultura. Em Lucas capítulo 16, versículo 13, Jesus declara: Nenhum servo pode servir a 2 senhores. Ainda que estivesse falando sobre o dinheiro, a essência é a mesma. Qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus se torna um ídolo. A fé não se apoia em imagens ou símbolos, mas no Deus vivo e verdadeiro. 3. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 34 o seguinte: Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Aqui ele nos ensina que honrar o nome de Deus vai muito além de evitar palavrões ou frases vazias. É sobre reverência, sobre não usar o nome dele de forma leviana, seja em juramentos, seja em promessas que não cumprimos. 4. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Jesus nos mostrou em Marcos capítulo 2, versículos 27 ao 28 o seguinte: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Ou seja, Jesus revelou que o descanso não era um fardo, mas um presente de Deus. Mais do que um dia, Ele mesmo se tornou o nosso descanso espiritual. 5. Honra teu pai e tua mãe. Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 37: Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Isso não anula o mandamento, mas o amplia. Honrar os pais é dever, mas nunca devemos colocar a família acima do chamado de Deus. Honrar é amar, mas o amor de Cristo deve ser o centro de tudo. 6. Não matarás.
Jesus aprofunda isso em Mateus capítulo 5, versículo 22. Qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. Ou seja, não é apenas tirar a vida fisicamente. O ódio, a raiva, a violência verbal também nos tornam culpados diante de Deus. O mandamento não é apenas não matar, mas aprender a viver em paz. 7. Não adulterarás. Jesus declarou em Mateus capítulo 5, versículo 28. Qualquer que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Cristo nos mostra que a pureza começa no coração. O pecado não começa no ato, mas no desejo cultivado dentro de nós. 8. Não furtarás. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 5, versículo 40. Ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Ele nos leva além da justiça humana. Não basta não roubar. Devemos ser generosos até mesmo com quem tenta nos prejudicar. Isso é amor em ação. 9. Não dirás falso testemunho. Jesus alerta em Mateus capítulo 12, versículo 36. De toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. A verdade deve guiar nossa fala. Mentir, fofocar, distorcer fatos, tudo isso fere o coração de Deus. 10. Não cobiçarás. Jesus disse em Lucas capítulo 12, versículo 15. A vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Aqui ele toca em uma ferida atual, a comparação. Muitos vivem cobiçando a vida dos outros, seja nas redes sociais, seja no trabalho. Mas Jesus nos chama à gratidão e à confiança de que Deus provê o necessário. Perceba como Jesus não apenas reafirma os mandamentos, mas revela a sua essência: o amor a Deus e ao próximo. Enquanto a lei escrita em tábuas de pedras parecia fria e rígida, Jesus a escreve em nossos corações. Ele não veio abolir a lei, mas cumpri-la, mostrando que só nele conseguimos obedecer de verdade. Em sua oração, peça ao Pai o seguinte: Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra que ilumina nosso caminho. Obrigado porque Jesus nos mostrou que a tua lei é perfeita e se cumpre no amor. Ajuda-nos a amar a ti acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Que cada mandamento não seja apenas uma regra escrita, mas uma verdade viva em nossa vida. Livre-nos da idolatria, da mentira, da cobiça, da impureza, da raiva e de tudo aquilo que nos afasta de ti. Ensina-nos a andar em santidade, em reverência ao teu nome e em gratidão por tudo o que já nos deste. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Com direção, ensinamento e fé, renove suas forças. Para refletir. Jesus resumiu a lei com amor. Mandamentos que brilham com fervor. Não letra fria, mas vida em ação, que nasce primeiro em nosso coração. A lei dizia: não matarás, mas Cristo foi além, foi muito mais.
No coração, o ódio é pecado e o perdão deve ser praticado. Não adulterar, não cobiçar. Jesus mostrou o que é se guardar. Pureza não é só aparência, mas decisão de viver em consciência. A lei apontava para a verdade. Cristo mostrou a eternidade. O amor é o fio que tudo conduz. Os mandamentos se cumprem em Jesus. Versículo do dia. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesse versículo, Jesus deixa claro que todos os mandamentos se resumem em dois: amar a Deus e amar ao próximo. Isso significa que se eu obedeço por amor, não apenas por obrigação, estou cumprindo a vontade de Deus. Amar a Deus é colocá-lo em primeiro lugar. Amar ao próximo é viver de forma justa, generosa e verdadeira. Amados, Jesus é o caminho perfeito da lei. Ele é quem nos dá a força para viver em obediência e amor. Talvez você esteja lutando contra a raiva, contra a mentira, contra a cobiça ou até contra a falta de amor. Hoje é o dia de entregar sua vida a Cristo e deixar que Ele escreva a lei em seu coração. Se esta mensagem falou com você, receba-a como um convite. Venha caminhar com Jesus, o Senhor que nos libertou da letra fria da lei e nos deu vida em abundância. E se você deseja aprender mais sobre a palavra de Deus, clique no botão vermelho, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva, curta e compartilhe. Você agora faz parte do canal